Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Não basta pedir. A verdade sobre a oração e o esforço. Queridos irmãos que acompanham a Voz do Coração, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de fé, luz e esperança. Hoje vamos refletir juntos sobre uma mensagem de André Luiz, extraída do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, pela psicografia de Antônio Baduí Filho, que nos convida a repensar a forma como oramos e, principalmente, como respondemos às bênçãos que Deus nos envia. É você. Você pede o concurso do alto, mas não faz a sua parte. Pede ajuda na doença e não se cuida. Consolo na dor e não tem fé. Garantia de pão e não trabalha. Força contra o erro e não se corrige. Coragem na vida e não persevera. Orientação e não segue. Socorro na aflição e não reage. Apoio contra o vício e não luta. Auxílio nas tarefas e não se dedica. Paz na família e não coopera. É claro que o alto atende às suas preces. O problema é você que não atende às respostas do alto. André Luiz. Essa mensagem nos coloca diante de uma grande verdade. Deus nunca deixa de responder nossas preces, mas nem sempre da forma que imaginamos ou desejamos. O Pai amoroso nos concede o que realmente necessitamos e não aquilo que poderia ser nocivo ao nosso futuro espiritual. Muitas vezes, em vez de afastar a dificuldade, Ele nos dá coragem para enfrentá-la. Em vez de retirar a dor, nos oferece a paciência e a resignação. Em vez de abrir caminhos fáceis, inspira-nos os meios de agir para que aprendamos e conquistemos o mérito pela própria experiência. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos ensina que a prece é uma ponte luminosa. O pensamento se transmite através do fluido universal, alcançando os espíritos que nos inspiram e auxiliam. Quando oramos, atraímos a presença desses amigos espirituais que nos sustentam nas boas resoluções. Porém, como lembra Emmanuel, não bastará simplesmente pedir. É necessário merecer. E o mérito se conquista pelo esforço, pelo trabalho, pela perseverança diária. A vida é cooperação. Assim como a semente precisa do solo e da água para germinar, também nós precisamos unir a oração à ação. De nada adianta pedir saúde se não cuidamos do corpo. Suplicar por paz se não cooperamos em casa. Clamar por força se não buscamos corrigir nossas próprias quedas. Jesus foi claro:
Pedi, buscai, batei. Cada verbo traz um imperativo da fé ativa. Orar é pedir, mas também buscar com discernimento e bater com esforço persistente, abrindo as portas que nos conduzem ao bem. Para iluminar ainda mais essa reflexão, recordemos uma narrativa emocionante do livro Jesus no Lar, de autoria de Neio Lúcio, capítulo 43. A glória do esforço. Os discípulos comentavam com Jesus sobre como parecia difícil viver as lições do Evangelho em um mundo tão endurecido. O Mestre, sereno, após ouvi-los, contou-lhes uma história. Havia no tempo do rei Davi um artista famoso, conhecido por todos como exímio arpista. Tocava com tanta perfeição que senhores importantes, acompanhados de suas comitivas, viajavam de longe apenas para ouvi-lo. Sua casa era cercada por arvoredos e, sob aquele cenário de paz, sua música enchia corações de alegria e beleza. Tornou-se célebre, admirado, dono de renome e fortuna. Naquela casa trabalhava um escravo simples, considerado desajeitado e sem valor. Servia água, frutas e doces aos convidados, sempre em silêncio, quase invisível aos olhos dos outros. Mas havia nele um segredo. Toda vez que o Senhor tocava, aquele homem aparentemente tolo ficava fascinado, absorvendo cada detalhe, como quem grava na alma uma melodia. Passaram-se anos, até que, certa noite, o arpista regressou mais cedo de uma festa. Ao se aproximar de sua moradia, ouviu um som maravilhoso vindo de dentro. Era como se um anjo tivesse descido à terra e dedilhasse sua harpa com encantadora perfeição. Espantado e emocionado, entrou em silêncio para não interromper. Qual não foi sua surpresa ao descobrir que o arpista celestial era justamente o velho escravo que, sem alarde, usara os poucos minutos livres para praticar, em segredo, o que tanto aprendera apenas observando. Com humildade e paciência, transformara o aparente nada em sublime virtuosidade. Tomado de lágrimas e gratidão, o artista, reconhecendo-lhe o mérito, libertou-o e conferiu-lhe a posição justa que sua dedicação havia conquistado. Depois da história, Jesus concluiu: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Quem usar bem as horas de que dispõe, trabalhando a harpa da vida com amor e perseverança, cedo ou tarde se tornará representante do céu entre os homens. Mas aqueles que apenas cumprem o mínimo, sem aproveitar as oportunidades que Deus concede, nada mais alcançarão além das recompensas
transitórias do mundo. Meus irmãos, a lição é clara e luminosa. A prece é a escada que nos liga ao alto, mas o esforço é o passo que cabe a nós dar. O céu não se nega a responder, mas a resposta divina pede sempre a nossa cooperação. Se oramos por coragem, que não recuemos diante da luta. Se rogamos por paz, que nossas mãos sejam instrumentos de concórdia. Se pedimos por cura, que aprendamos a cuidar com carinho do corpo e da alma. E lembremos, Deus nunca nos abandona. Ele sempre nos dá algo, seja força, seja inspiração, seja paciência, para que sigamos adiante. Não estamos sós. Cada oração sincera é acompanhada pelos amigos espirituais que nos sustentam e nos guiam. Que possamos, então, unir nossas súplicas à perseverança, ao trabalho silencioso e ao amor ativo. Assim, cada pedido encontrará eco não apenas na voz do alto, mas também na vida transformada que testemunhamos no dia a dia. Que Jesus nos fortaleça na fé ativa e na certeza de que a providência divina é presença constante, suave e fiel em todos os momentos. Amanhã traremos uma nova mensagem. Receita difícil. O esforço que nos aproxima da perfeição. Até lá, um fraternal abraço, paz e bem.